Como sair de 10, 20, 30k mês para 100k de uma forma recorrente, de uma forma previsível. Aqui eu quero te ensinar os princípios que você precisa de fato para escalar o seu negócio para múltiplos 6 dígitos mês, 7, 8 dígitos ano. Então o primeiro ponto que você precisa entender para você escalar o seu negócio digital, com mentoria, com infoproduto, é o quê? Cara, entender como que funciona o jogo. Então hoje quais são as 3 modalidades que a gente tem no mercado hoje, falando de mercado digital? Primeiro, perpétuo, lançamento e high ticket. Então você sempre vai ver os grandes players, os grandes experts falando de uma dessas ações de venda. O perpétuo, o lançamento e o high ticket são ações de vendas. E o que eu entendi ao longo dessa jornada? Que não importa o quão bom a gente seja no mundo das vendas, a gente sempre vai ganhar mais não do que sim. Então é importante você estar rodando todas essas estratégias de forma simultânea. Por quê? Para gerar muito fluxo. Só que óbvio que você não vai chegar e vai implementar tudo de uma vez no seu negócio. Óbvio que você não vai chegar e vai implementar um perpétuo, um lançamento e um high ticket também. Qual que é o lance? É entender o seu momento e o que faz mais sentido para você no momento que você está, para o seu nicho, para a sua promessa, para a sua oferta, para o seu ticket, para você implementar a estratégia que vai performar para você. Então sempre que você vê algum player do mercado falando de uma dessas 3 estratégias aqui, esse cara geralmente, se você não observou isso ainda, você vai observar. Mas geralmente esse cara sempre vai falar assim, ó, copia e cola aqui a minha estratégia, copia no seu negócio aí e cola que vai dar muito bom. Então esse cara ele sempre vai tentar vender o peixe dele e ele sempre vai bater do outro lado do mercado. Então o cara que sempre ele fala de lançamento, ele sempre vai falar que o perpétuo não funciona e o high ticket não funciona. O cara que vende high ticket, ele sempre vai falar que o lançamento não funciona e o perpétuo não funciona. E o cara que vende perpétuo, geralmente ele vai falar que o lançamento não funciona e o high ticket não funciona. Só que o que eu quero te ensinar aqui, cara, pra você não ficar perdido no mercado pra lá e pra cá. Tipo, vê um cara falando de uma coisa, você vai naquilo, vê outro falando que você vai naquilo. Então, tipo assim, ó, tudo funciona e funciona muito bem. Depende muito do seu momento, depende muito do seu negócio, do seu nicho. Então o lance aqui é eu te ensinar os princípios pra você conseguir olhar e falar, cara, é isso aqui que eu preciso pra poder escalar o meu negócio. Então, quando a gente olha pros grandes do mercado, pros maiores do mercado hoje, todos eles rodam perpétuo, lançamento e high ticket de forma simultânea pra gerar um fluxo de vendas para essa pessoa ter uma receita ali para bater a meta dela. Então o lance no longo prazo é a gente implementar todas essas estratégias de venda. Então aqui basicamente, quais são os princípios que de fato vai fazer você escalar o seu negócio para 7, 8 dígitos ano, para você fazer mais de 100 mil por mês com mentoria ou com infoproduto? É você dominar os princípios. Ao longo da minha jornada, o que eu entendi? Cara, que não existe um checklistzinho, não existe um hackerzinho, não existe um Ctrl+C, Ctrl+V para escala. A escala não existe ali um copia e cola. Por quê? Porque dificilmente você vai pegar a mesma metodologia e vai implementar em 100 negócios diferentes, 100 personas diferentes, 100 nichos diferentes, 100 promessas diferentes, 100 ofertas diferentes, 100 clientes ideais diferentes e vai dar certo para todo mundo. Por quê? Porque são momentos diferentes. Então, cara, qual que é o lance? É você entender os princípios. Quando a gente olha para os grandes do mercado, nenhum cara, tipo, ele faz um lançamento, daqui um mês ele faz um lançamento, ele faz extremamente do mesmo jeito ali. Ele nunca vai fazer exatamente do mesmo jeito. Ele sempre vai mudar alguma coisa, ele sempre vai se basear em princípios. Ou seja, não existe um checklistzinho ali. Então você sempre vai ver alguém rodando anúncio, a pessoa vai falar assim, ó, checklist aqui para você vender 30 mentoria. Checklist hackerzinho para do funil polonês, sei lá das contas, para você fechar 30 vendas no mês que vem. Então qual que é o lance? É você entender os princípios. Só que toda vez que a gente olha para os grandes do mercado, esses caras, eles sempre seguem princípios. E quais são esses princípios? Primeiro, você saber pensar de uma forma estratégica, ou seja, você não ficar dependendo de uma única estratégia, você ter a sua visão estratégica. Para quê? Para você conseguir pensar, raciocinar e tomar decisão no seu negócio e se transformar em um profissional cada vez melhor. Se você não sabe pensar de uma forma estratégica, a sua estratégia ela vai parar de funcionar e você vai ficar rodado, porque isso é normal. Então, cara, quantas vezes eu já vi a pessoa tá com um funil ali performando, a página de venda da pessoa tá performando, conversão tá lá em cima, o CAC, que é o custo de aquisição da pessoa, tá lá embaixo, a pessoa acorda um dia, parou de performar. Não sei explicar, mas acontece essa mágica no digital. Sei lá, você vai acordar, a lua acordou diferente hoje, o sol acordou mais quente, o Lula subiu o preço do café pro preço da picanha. Não sei. Cara, vai acontecer e você tem que estar preparado para isso. Então, o primeiro ponto é você saber pensar de uma forma estratégica para quando acontecer isso, você saber olhar para o seu negócio, ajustar o que tiver de ajustar e continuar performando. Porque tem muita coisa específica do seu nicho, do seu produto, da transformação que você gera,
daquilo que você faz que eu, como expert, não sei. Mas tem muita coisa específica que vai ser extremamente importante você usar isso para poder você escalar. Então, muitas vezes, cara, um funil que tá dando muito bom para mim, ele não vai dar bom para você. Muitas vezes o que tá dando bom para você não vai dar bom para mim. Então, muitas vezes, cara, um funil, uma estratégia que tá dando muito certo para mim, ela não vai dar certo para você. E muitas vezes o que tá dando muito certo para você não vai dar bom para mim. Então, você precisa ter essa visão estratégica para você não ficar dependendo de uma única estratégia e para você saber mudar o que tiver que mudar ali no seu negócio quando a sua estratégia parar de performar. E aí a gente entra para o segundo princípio que a gente tem aqui, que é o quê? Cara, velocidade na execução, ou seja, velocidade de teste. Então aqui a gente testa muita coisa, testa rápido, testa barato. Por quê? Tem gente que vai testar, por exemplo, um perpétuo, vai rodar um funil, a pessoa fica tipo meses e meses, 2, 3 meses pensando, a pessoa pensa demais para poder executar uma estratégia X. Aí a pessoa vai lá, gasta 2, 3 meses, vai lá, gasta 1.000, 2.000, coloca o negócio no ar, não performou. Por que não performou, Bruno? Cara, sei lá, talvez a ideia da pessoa tá uma bosta, sei lá, talvez a big idea tá errada, a oferta não converte, enfim. Só que o que eu quero te ensinar aqui? Cara, vai testar um negócio, testa rápido, testa barato, tem que ter velocidade de teste, porque como eu te disse, muitas coisas que vai performar para mim, não vai para você. Então como que a gente descobre isso? Testando rápido e testando barato. Então, primeiro princípio, saber pensar de uma forma estratégica. Segundo princípio, testar rápido e testar barato. Cara, velocidade de teste. E terceiro princípio é o quê? Otimização constante. O que é otimização constante? Cara, cortar o que tá dando errado e escalar o que tá dando certo. Então o lance aqui é você aprender a pensar, entender como funciona o jogo. Cara, como que eu melhoro o meu posicionamento, como que eu melhoro o meu ecossistema de ofertas, como que eu melhoro a minha aquisição de cliente, como que eu melhoro a minha performance, o meu desenvolvimento numa call de venda, como que eu fico bom para quebrar objeção, como que eu posso usar tudo que eu tenho dentro do meu nicho ao meu favor, como que eu posso bater no mercado do outro lado. Então, assim, quando você sabe pensar de uma forma estratégica, você escala muito mais rápido. Então, cara, velocidade de execução, testar muita coisa, testar rápido, testar barato, cortar o que tá dando errado, escalar o que tá dando certo. É isso que vai fazer você escalar de fato. Não é pegar uma estratégiazinha do fulano e copiar e colar. Não é tipo, Bruno, eu quero copiar um negócio seu aqui, vou copiar a sua oferta, vou copiar a sua promessa e vou colar. Cara, não vai funcionar. Pode até funcionar por um tempo, mas vai parar de performar e você vai ficar perdido. Então, esses 3 princípios aqui são extremamente importantes para você fazer aí seus 100 mil com mentorias. E aqui agora, a gente entra no quê? 3 níveis de sofisticação que o mercado tem, que é o quê? Oferta, promessa e big idea. Geralmente, vai ser muito difícil de você escalar só com uma boa oferta. Por quê? Porque, cara, sempre vai ter aquele cara que vai fazer mais barato que você, que vai ter uma oferta mais irresistível que você. Então, a menos que você seja um cara que pegou um mercado que você é único, que você não tem concorrente, vai ser muito difícil você escalar só com uma boa oferta. E aqui é onde está a boa parte do mercado. A oferta mais irresistível, a oferta mais barata. E entra o segundo ponto, segundo nível aqui de sofisticação do mercado, que é onde está 99% do mercado, que é na promessa. Ou seja, aqui é onde a galera grita mais alto. Eu te ajudo a XYZ em tanto tempo. A minha estratégia é muito foda. Então 99% do mercado está aqui. Só que dificilmente também você vai conseguir escalar só com uma boa promessa. Por quê? Quando você validar uma boa promessa, ou essa promessa ela já vai estar sendo usada por alguém, ou alguém vai te copiar ela. Então você lançou uma promessa, ela é foda, tá vendendo, cara, semana que vem tem 10 negros te copiando e usando a sua promessa. Então aqui a gente, não é o jogo que a gente quer jogar. O jogo que a gente quer jogar é o jogo do quê? Da Big Idea, que é o quê? Uma grande ideia, o seu mecanismo único. Big Idea, basicamente, é o espaço que você ocupa na cabeça das pessoas. Então, em um mercado que ele é tão concorrido, que tem tantas ofertas iguais, tantas promessas iguais, tantas ofertas, tipo, nichos iguais, cara, o que vai fazer o seu cliente ideal comprar de você? Então, eu quero que você para e pense, cara, quando tem 10, 15, 30 mentor oferecendo uma mentoria pro meu cliente, o que vai fazer esse cara me escolher? O porquê que ele vai me escolher? Então, o Big Idea basicamente é o seu mecanismo único. É a forma que você empacota a sua oferta, a sua promessa, o seu conhecimento e entrega pro mercado de um jeito novo, de um jeito que só você pode fazer. Aqui ninguém pode te copiar. Então, aqui, um exemplo de Big Idea que quando eu falar ela, você vai lembrar na hora, porque esse é o espaço que esse expert, ele já ocupou na sua cabeça. Se eu falar aqui agora 6 em 7, você vai lembrar de quem? Com certeza, se você está no mercado e tal, na hora você vai lembrar do Érico Rocha. Por quê? Porque esse é o espaço que o Érico Rocha já ocupou na sua cabeça com a Big Idea dele. Então tá todo mundo falando de lançamento, mas o 6 em 7 é do Érico Rocha. Se eu falar aqui, por exemplo, subido, um exemplo de Big Idea, subido, você vai lembrar do Pedro Sobral. Tá todo mundo falando de tráfego pago, mas ele não. Ele é o subido. Tá? Tipo, então, assim,
Exemplo, a nossa Big Idea aqui é I3 sem limites. Eu nunca vou falar assim, ó, hoje eu ajudo outros experts a escalar aqui no mercado digital porque eu sou muito foda. Não. Eu sempre vou falar assim, ó, a comunicação vai ser assim, ó. Hoje eu ajudo outros experts a escalar aqui no mercado digital através da escala sem limites, ou seja, através da metodologia sem limites. Ou seja, esse é o mecanismo único. Então, toda a sua comunicação, tudo que você vai falar, cara, você sempre vai aterrissar em cima da sua Big Idea, que é o seu mecanismo único. Então, aqui, para você escalar, é extremamente importante você ter uma Big Idea. E não se engane por ver grandes experts do mercado que não tem uma Big Idea. Exemplo, o Pablo Marçal não tem uma Big Idea. Só que esse cara, ele tem uma autoridade percebida muito grande, ele tem uma audiência muito grande. Então, meio que ele pode se dar esse luxo de não ter uma Big Idea. Por quê? Tudo que esse cara fala é verdade. Mas você, eu, que somos meros mortais no mercado, a gente precisa ter um mecanismo único, a gente precisa ter uma Big Idea. Porque senão a gente vai ser apenas mais um. Então, exemplo, hoje, tá todo mundo falando de perpétuo, lançamento e high ticket. Quando a gente fala, cara, hoje a gente ajuda a galera a escalar através da escala sem limites, através de 3 sem limites, todo mundo vai conectar esse termo em nós. E daqui a 2, 3 anos no mercado, cara, todo mundo que falar isso aqui vai lembrar da gente, vai conectar esse termo na gente. Então é extremamente importante você ter a sua Big Idea para você conseguir escalar. E é impossível destravar as suas vendas ou escalar para os 100k de faturamento sem dominar os princípios. Quais são esses princípios? Aqui existem 2 princípios que, cara, se você não dominar isso aqui, você não vai escalar. O primeiro princípio é o quê? É saber gerar lista de novas pessoas e vender para elas. E aqui é onde boa parte do mercado trava, se ferra. Não sabe gerar lista de novas pessoas. Não sabe gerar um fluxo de call qualificada, fluxo de lead, fluxo de pessoas interessadas na sua oferta, no seu produto, em saber um pouco mais do que você faz. Então aqui é um ponto que é onde eu vejo 99% dos mentores travados. A maioria, cara, todo mundo que vem para uma call comigo, 99% tá com esse desafio. Bruno, não sei gerar call qualificada, não tô conseguindo ter fluxo de call qualificado, tô travado, não tá tendo demanda. Então, assim, é extremamente importante você saber como que funciona esse jogo, como que eu vou gerar uma lista de lead qualificado toda semana, todo dia, um fluxo de call qualificada. Cara, como que eu vou fazer isso? Primeiro ponto muito importante para você entender, como que a gente gera lista de pessoas. Quando eu falo lista de pessoas, estou falando pessoas interessadas em comprar a sua mentoria, lead, pessoas quentes, pessoas qualificadas. Como que eu faço isso? Cara, basicamente, você precisa aprender a chamar a atenção das pessoas e depois fazer essas pessoas confiar e gostar de você. Bruno, como que eu chamo a atenção das pessoas? Com uma dor ou um desejo muito forte. Bruno, como que eu faço a pessoa confiar em mim? Entregando algo muito bom, de graça. Esse algo muito bom de graça vai fazer essa pessoa confiar, gostar de você, só que esse algo muito bom de graça precisa ser intencional, que é o que a gente chama hoje de aimado, a isca mais atraente do oceano, que é onde basicamente essa isca, ela vai gerar o desejo e a necessidade do cara querer um próximo passo com a gente, ele querer entender um pouco mais sobre o que a gente faz. Então, exemplo, uma coisa é eu rodar um anúncio, rodar um criativo falando assim, ó, ajudo você a escalar suas mentorias. Outra coisa é eu rodar um criativo assim, ó, olha aqui, o passo a passo dos bastidores de como que eu tirei um mentorado meu de 10k para 300k de faturamento em menos de 2 meses. Ou seja, a comunicação aqui é o seguinte, cara, olha aqui, como que o André, igual você, fazia 10, 20 mil, agora está fazendo 300 mil, em menos de 2 meses investindo 5 mil em tráfego. Ou seja, eu chamei a sua atenção com uma dor ou um desejo muito forte. Ou seja, o que chama as pessoas, o que faz a pessoa querer te ouvir, parar para te ouvir, é o quê? É o tema. O tema tem que ser muito foda. E aí eu vou levar ela para assistir o passo a passo, a aula, enfim, a isca como eu vou entregar lá. E essa isca vai ser intencional para gerar desejo, necessidade, para gerar confiança, para esse cara falar, putz, esse cara é muito foda, quero um próximo passo com ele, quero saber um pouco mais sobre o produto dele, quero saber mais como que ele pode me ajudar. Então, o primeiro princípio aqui, cara, saber gerar lista, saber gerar novas vendas. E o segundo princípio é o quê? E mais importante, saber vender mais vezes para as mesmas pessoas. Hoje no mercado digital, 99% do mercado digital, se parar de vender, quebra hoje. Por quê? Porque essas pessoas elas não têm um ecossistema de ofertas que ele é recorrente, que ele é renovável, que ele tem ascensão para ofertas mais caras. Então, 99% do mercado hoje, cara, tá vendendo, tá fazendo dinheiro, mas de fato não tá construindo um negócio lucrativo, um negócio a longo prazo. Então a ideia aqui é o quê? As suas ofertas, elas sempre terem renovação, recorrência ou ascensão para ofertas mais caras. A ideia aqui é você depender cada vez menos de novas vendas no longo prazo. Novas vendas é bom? Cara, é muito bom. Só que a ideia é depender cada vez menos disso. Porque quando você de fato gera resultado para o seu cliente,
você faz ele avançar, sair do ponto A e ponto B, aí sim vai fazer sentido esse cara continuar gastando com você e renovando com você durante meses, meses e anos e anos. Então aqui hoje a gente trabalha muito um ecossistema de ofertas, uma escala de produto muito foda para fazer sentido o cara falar, cara, quero um próximo passo com ele. Exemplo, quando eu fecho uma mentoria, eu já deixo muito claro, na call de venda ali mesmo, eu deixo muito claro que aquilo ali é um passo inicial. Eu vou falar, irmão, cara, João, cara, eu espero que você goste muito, que você gere muito resultado, que você possa continuar avançando com a gente em outros níveis. Ou seja, a gente tem uma escala de produto muito foda que esse cara sempre vai falar, putz, quero um novo nível de atenção, de implementação, um novo nível de estratégia. Então a ideia é você ter um ecossistema de ofertas que ele é recorrente, ele é lucrativo, ele é longo prazo, ele te traz renovação, ascensão e ele te traz recorrência, ou seja, ele coloca a caixa na sua empresa para você se manter sem você ter que fazer novas vendas. E princípio que a gente precisa entender aqui, e eu coloquei aqui, ó, DN, para você nunca mais esquecer. Cara, DN é o quê? Desejo e necessidade. Então eu quero que você entenda algo. Quando você para pensar, as suas ofertas hoje, os seus produtos de entrada, a sua mentoria, tá gerando desejo, tá gerando necessidade da pessoa falar, cara, quero um próximo passo com essa pessoa? A sua produção de conteúdo hoje, quando você olha para os seus conteúdos, a pessoa assiste um conteúdo seu, ela vê um vídeo seu, esse conteúdo tá gerando desejo e necessidade dessa pessoa querer um próximo passo? Então eu quero que você pare e me responda isso. Então aqui tem que ter esse princípio, tanto desejo e necessidade para onde, Bruno? Para o próximo passo. O mais importante sempre é o próximo passo, tanto na oferta quanto no conteúdo. Então aqui, qual que é o lance? A partir de hoje, você vai pôr essa mensagem no seu coração. A pessoa assistir um conteúdo seu, esse conteúdo tem que gerar o desejo e a necessidade dela falar, cara, quero um próximo passo com essa pessoa. A pessoa comprou um produto seu de entrada, comprou sua mentoria, ela tem que gerar desejo e necessidade da pessoa falar, cara, quero um próximo passo. Eu quero avançar mais com essa pessoa. Tanto na sua criação de conteúdo, quanto nas suas ofertas. Se o seu produto de entrada não gera esse desejo do cara falar, cara, quero ir para mentoria. Se a sua mentoria em grupo não gera desejo para o cara falar, quero a mentoria individual. Se a sua mentoria individual não gera desejo para o cara falar, quero um mastermind, tem alguma coisa errada. Você precisa saber gerar esse desejo das pessoas falar, quero sempre um próximo passo com essa pessoa. E aqui, um ponto muito importante também que você tem que entender, como que funciona a atenção das pessoas no mercado digital. Coloquei aqui essa janelinha aqui, ó, janela de engajamento. Quando a pessoa ela te conhece, que ela vê um vídeo seu, ela vê um criativo, ela te vê pela primeira vez na internet, a partir do momento que esse cara te conhece, ele abre uma janela de engajamento. Essa janela de engajamento é um curto espaço de tempo, que é a hora que o cara está prestando atenção em você, é a hora que ele está focado em você. Só que uma coisa é certa, a gente não sabe se essa janela ela vai durar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas uma coisa é fato, ela vai fechar, ou seja, esse cara ele vai esfriar. Então o cara chegou no seu perfil, lembra, o ponto principal sempre é o próximo passo. O cara chegou, ele é seguidor, começou a seguir, cara, esse cara ele tem que ir pro próximo passo. Ele tem que assistir algum conteúdo seu mais denso, ele tem que ir para uma call, ele tem que comprar alguma coisa. O cara comprou, ele entrou na sua oferta, qual que é o princípio? Cara, próximo passo mais rápido possível, ele tem que acender para uma oferta mais cara. Não tem dessa, tipo, esse cara vai acender quando ele gerar resultado, daqui 6 meses, 1 ano. Cara, o próximo passo é o mais rápido possível. E para isso tem que ter você precisa ter um processo. Hoje a gente tem um processo muito bem alinhado, um processo estratégico muito bem alinhado, para sempre levar o cara para uma nova oferta, para o cara ir para o próximo passo o mais rápido possível. Então aqui, qual que é o lance aqui dessa janela de engajamento? É você usar ela ao seu favor. Dificilmente, e você com certeza já comprou algum mini curso, algum cursinho ali, que dificilmente você vai ficar durante meses e meses assistindo esse negócio. A pessoa que ela compra um curso, ela compra algo assim, geralmente ela vai lá, vai pegar o que ela precisa, vai executar e nunca mais ela vai olhar para aquilo. Então, uma coisa é fato, as pessoas elas esfriam. Ela vai abrir uma janela de engajamento com você, mas ela vai esfriar. Então, você como expert precisa ter um processo muito claro, muito ativo, para levar essa pessoa para o próximo passo o mais rápido possível com você. Então, aqui agora eu vou te mostrar os pilares da nossa metodologia, que basicamente, cara, se você não tiver esses 4 pilares aqui muito bem alinhados, sem ponta solta, dificilmente você vai conseguir fazer 100 mil com mentorias ou infoproduto. E esses pilares é o quê? Posicionamento, oferta, aquisição de cliente e processo de vendas. E eu vou explicar aqui de uma forma bem simples para você entender, mesmo que você esteja começando do zero, ou se você já está, enfim, fazendo 10, 20, 30 mil, quer escalar para 100,
Quero que você identifique se tem alguma ponta solta no seu negócio, enfim, algum gapzinho que você vai identificar aqui que eu vou falar, que talvez vai fazer muito sentido, e uma chavezinha que você pegar aqui, ela já vai mudar completamente o seu negócio. Então aqui, basicamente, o que a gente precisa? O seu perfil no Instagram, ele tem que estar pronto e preparado para toda e qualquer pessoa que está do lado de fora. Então hoje, no Brasil, existe 213,3 milhões de pessoas. No mínimo, independente da sua oferta, da sua promessa, do seu produto, cara, no mínimo, existe milhões de pessoas prontas para comprar. Ou seja, todo dia acorda uma pessoa querendo comprar uma mentoria relacionada a tal coisa. Essa pessoa, ela já acorda com a decisão de compra tomada, ela já quer, ela já sabe que ela tem um problema, ela já sabe que existe uma solução e ela já sabe que alguém pode ajudar ela. Essa pessoa só está em busca da oferta certa e da pessoa que ela possa confiar para ela comprar. É para essa pessoa que a gente quer falar. Para o público meio para fundo de funil. Então, qual que é o lance? Tem muita gente que pensa que para atrair o lead qualificado é o funil, próximo funil. Ah, esse funil não deu certo para mim. Cara, o que traz pessoas qualificadas é a sua comunicação, é o seu posicionamento. É isso que vai trazer a pessoa qualificada. O tráfego, o funil, vai mostrar essa comunicação sua, vai mostrar esse posicionamento seu para o seu cliente ideal. Só que se a sua comunicação, o seu posicionamento tá uma bosta, cara, não vai resolver. Então aqui é o lance o quê? Você fazer conteúdo, você ter um posicionamento claro e específico para quem que é, o resultado que gera, e você precisa falar para público meio e fundo de funil. Então se eu quero trazer pessoas qualificadas, eu nunca vou fazer um conteúdo assim, ó. Como ganhar seus primeiros 10 mil na internet? Aprenda a monetizar o seu conhecimento e a vender o seu propósito, porque tem muitas pessoas precisando de você. Não, eu sempre vou falar assim, ó, cara, se você faz 10, 20 mil e quer escalar para 100 mil, eu consigo te ajudar. Se você faz 100, 200 mil e quer escalar para 500 mil mês, eu consigo te ajudar. Ou seja, a sua comunicação vai filtrar o seu cliente ideal. E o seu posicionamento, a sua comunicação, não pode ser abrangente. Por quê? Porque as pessoas, elas não compram os melhores produtos, elas compram os produtos mais fáceis de serem entendidos. Ou seja, se a pessoa olhar para a sua promessa, olhar para a sua oferta e não entender que é para ela, fique em paz, ela não vai comprar. Tem uma frase do Leonardo da Vinci que ele fala que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então qual que é o lance? É o seu perfil, a sua comunicação ficar simples, ficar fácil de ser entendido para quem que é e o resultado que gera. Ou seja, a sua promessa, os pilares da sua metodologia, o seu cliente ideal tem que estar muito bem definido, tem que estar simples. Quando alguém te pergunta, cara, o que você faz hoje? A sua promessa tem que estar extremamente simples. Porque se você não entende, se você não consegue falar de uma forma fluida, como é que seu cliente ideal vai entender? Então aqui, qual que é a base do nosso posicionamento? O seu perfil é ficar bem posicionado. Basicamente, é você ter um ponto A bem definido, que é um cliente ideal, ter um ponto B muito bem definido, que é uma promessa para esse cliente ideal. Então o seu cliente ideal, ele está aqui hoje no estado atual. Só que ele tem uma obsessão, ele busca algo, ele quer chegar em algum lugar. Essa promessa, que é o ponto B, que é onde você leva ele, no momento inicial é o que vende. Exemplo, no momento inicial, meu cliente ideal está cagando para posicionamento, oferta, aquisição de cliente, baraboró, etc. O cara quer saber como que ele faz 100 mil mês com mentoria. Então a promessa é o que vende, não é o produto. Tem muita gente que pensa, não estou vendendo por causa do produto. Cara, o cara só vai saber se o seu produto é bom ou não depois que ele entrar, depois que ele executar. Então existe algo antes do produto que precisa fazer esse cara querer o produto, querer gerar desejo e necessidade de falar, cara, quero entrar. Então a promessa é o ponto de início, sim, é o ponto mais importante, uma promessa clara, específica, para quem que é e o resultado que gera. Se a pessoa não entender que é para ela, ela não compra. Então o seu cliente ideal, ele está no ponto A, ele quer chegar no ponto B, e como que ele chega no ponto B? Através da sua metodologia. Então a sua metodologia é a ponte que leva o cliente ideal do ponto A no ponto B. Isso vai definir toda a sua comunicação e seu posicionamento no Instagram. Então o seu ponto A, que é o seu cliente ideal, o seu ponto B, que é a sua promessa, e os pilares da sua metodologia é a base do seu posicionamento. Toda a sua comunicação tem que ser em cima disso. Então eu sempre vou fazer conteúdo falando sobre posicionamento, ecossistema de ofertas, aquisição de clientes, processo de vendas. Ou seja, a minha comunicação ela vai se misturar com a minha Big Idea, com a minha página de venda, com as minhas conversas no direct, com a minha call, tudo. Precisa ter sinergia, precisa se misturar a sua comunicação. Por quê? Se você não tem um posicionamento claro, específico, você está falando de um negócio hoje, de outro amanhã, cara, entra no seu perfil, tá uma salada de fruta. Você não vai vender. Bom, mas não é chato eu ficar repetindo aqui a mesma coisa? Cara, foda-se. Lembra de uma coisa. O seu posicionamento tem que ser claro e específico. Você fala sobre tal coisa e é sobre tal coisa que as pessoas vão vir atrás de você. Ponto. Então aqui, tendo um posicionamento muito claro e específico, o que você precisa agora? De um ecossistema de ofertas. As suas ofertas, elas têm que ter 3 pontos. Eu falo que a tua oferta ela tem que ser literalmente irrecusável para o cliente ideal. Se ele realmente estiver no momento de compra, não tem como esse cara falar não para você.
A sua oferta tem que ser literalmente irrecusável, ela tem que ser perpétua e escalável. Ou seja, tem que ser uma oferta que ela aceite novas vendas todos os dias, sem perder a qualidade do produto e sem você ter que se matar de trabalhar para poder entregar. Então tem gente hoje no mercado que se de tudo der certo, ainda deu errado. Se o cara vender muito, ele quebra, porque o modelo de entrega dele não é escalável. Ou seja, se o cara vender muito, ele trava a agenda dele e não tem como ele vender mais e ele vai ter que ficar só entregando. E para você escalar, o lance é você ter uma oferta escalável e 80-20. 20% do seu tempo você vai entregar e 80% você tem que vender. Todo mentor que quer escalar, cara, tem que passar mais tempo vendendo do que entregando. E quando eu falo que a sua oferta tem que ser irrecusável, quero que você lembre sempre de uma coisa. As pessoas, todos os dias, elas compram pela emoção e justificam pela razão. Não importa o que você fala, não importa o que você mostra, no final do dia, o cara vai tomar a decisão pelo que ele está sentindo. Todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal, mas a pessoa vai lá e ainda bebe aquela bosta. Ou seja, ela toma a decisão pela emoção e ela justifica pela razão. Racionalmente, ela sabe que aquilo faz mal para ela. Então, qual que é o lance aqui? Todo o seu ecossistema de oferta, todas as suas ofertas, ela precisa desafiar a lógica do cara e o sentimento. Logicamente, quando o cara olha para sua oferta, tem que falar, cara, não faz sentido eu ficar de fora disso aqui. Eu tenho que ser literalmente muito burro para não comprar isso aqui. É igual eu falar assim, ó. Cara, eu tenho uma casa aqui de 450 mil e o seguinte, eu tô com um parente meu no hospital, se esse parente meu não fizer uma cirurgia essa semana do coração, ele vai morrer e a cirurgia custa 50 mil. E eu vou te vender aqui a minha casa de 450 mil por 50 mil, você compra? Logicamente, quando você olha, pô, uma casa de 450 por 50, logicamente você vai olhar e vai falar, cara, se eu não comprar, eu tô fazendo um mau negócio, tem que ser muito burro para não comprar isso aqui. Porque se eu vendê-lo ali, eu já faço 50, 100 mil, 200 mil de lucro. Ou seja, a sua oferta tem que passar esse sentimento. Então, exemplo, uma linha de negociação que você pode usar que vai fazer essa oferta ela ficar muito irresistível e vai fazer essa oferta sua, ela literalmente passa esse sentimento pro cara que ele vai ser muito burro se não comprar. Suponhamos que a sua oferta ela vale, sei lá, 40 mil. E aí você dá o pitch no cara, o cara vai falar, não tem, tipo, é muito caro, enfim, não cabe no orçamento. Você vai falar, cara, é o seguinte, vou te fazer um negócio aqui pra gente fechar agora. Faz sentido se eu ver essa oferta? Ah, faz. Você vai pagar só os meus custos operacionais. E aí você faz o seguinte, cara, eu vou te cobrar aqui 1 ano de acesso, R$1.000 por mês. Se você pudesse acessar essa metodologia por R$1.000 por mês, faria sentido? O cara vai falar que sim. Pô, uma oferta de 40 por 12, R$1.000 por mês? Faz. Pra mim escalar você para 500 mil mês? Faz. Qual que é o lance? Você vai falar o seguinte, cara, você vai pagar os meus custos operacionais, vou te cobrar 12 mil à vista ou parcelado, e o restante eu vou dividir aqui em 10 parcelas de X reais, só que vou te dar uma garantia. Você só vai me pagar uma parcela cada vez que eu colocar 10 mil de caixa a mais na sua empresa do que você já faz. Então suponhamos que esse cara já faz 10 mil. Você vai fazer um combinado que ele pagar, por exemplo, uma parcela de 2 mil para você a cada vez que ele fizer 10 a mais. Então, se você está fazendo 10, quando ele fizer 20, ele te passa uma parcela. Quando ele te fizer 30, ele te passa outra parcela. Ou seja, você traz uma garantia muito foda, uma linha de negociação que vai ser impossível esse cara não querer fechar com você. Por quê? Agora ele está vendo uma oferta de 40, que está acessando por 12, parcelado R$1.000 por mês, e você ainda está dando uma garantia que você vai escalar ele para 500 mil mês. E você deu uma garantia que se esse cara não escalar, se você não conseguir escalar ele, não precisa te pagar. Ou seja, na cabeça dele, esse compromisso é muito foda. Putz, tô comprando uma oferta de 40 por 12 e eu tô fazendo um compromisso que ele vai me escalar para 500 mil mês e se ele não me escalar, eu não preciso pagar ele. Ou seja, ele precisa me escalar para poder ele receber. Então essa oferta, por exemplo, ela passa um sentimento de muito irresistível. Quando o cara olha logicamente, ele fala, cara, não faz sentido eu ficar de fora disso aqui. Então aqui, você precisa ter esse ecossistema de ofertas que gere desejo e gere necessidade das pessoas sempre querer ascender para ofertas mais caras, para você sempre vender para essas pessoas e elas fazer sentido, elas continuar gastando com você. Dito isso, suponhamos que você tem aqui um posicionamento muito claro, muito específico, um cliente ideal bem definido, uma promessa, a sua metodologia está validada, você tem um ecossistema de oferta muito foda. O que eu preciso agora para gerar a venda, Bruno? Aí entra a parte dos funis de aquisição, ou seja, funil de venda. Agora você precisa gerar fluxo, precisa gerar volume. Aqui hoje a gente trabalha com múltiplos funis de venda e basicamente a gente tem um processo muito simples aqui que a gente consegue gerar uma demanda infinita de lead hoje para o nosso time comercial para a gente bater a nossa meta e a nossa receita mês a mês. Então a gente tem uma forma muito fácil de gerar lead aqui e a gente tem, cara, diversos mentorados que chegou aqui com esse desafio e sinceramente hoje eu vejo que é o maior desafio desse mercado, do nosso negócio hoje, que é as pessoas chegar não sabendo gerar um fluxo de call qualificada, fluxo de lead, para poder criar ali oportunidade de venda e vender as suas mentorias. Então hoje a gente tem diversos mentorados aí que chegou com esse desafio e hoje consegue gerar esse fluxo infinito também de uma forma muito simples, de uma forma muito mais leve, mais fluida.
Então aqui funil de venda, Bruno, qual que é o melhor funil? Qual que funciona melhor? Cara, põe na sua cabeça. Todo funil de venda funciona e funciona muito bem. Qual que é o erro? Tem muita gente que a pessoa vai lá e implementa o funil, e aí a pessoa começou a implementar, não deu certo, ela tipo, vou pro próximo. E ela não dominou os princípios, ela não testou o suficiente, ela não teve maturidade para poder validar aquele negócio ali, e ela já condena o funil e vai pro próximo funil. E ela fica pulando de galho em galho e não consegue escalar. Qual que é o lance? É você escolher um funil óbvio, o mais viável pro seu momento, pro seu negócio, pra sua oferta, pra sua promessa, falar, cara, esse funil aqui é o melhor para me implementar, e você implementar e dominar os princípios, validar o negócio, fazer dar certo. Deu muito bom? Cara, deixa esse negócio deu muito bom rodando e comece a testar coisas novas. Então, qual que é um erro que eu vejo? A pessoa quer implementar 10 funil de uma vez, ou vai lá, implementa, não deu certo ali, ela já condena o funil e vai para outro funil. Todo funil funciona e funciona muito bem, depende muito do seu momento e a forma que você testa. Cara, então aqui, basicamente, a gente tem um posicionamento muito claro, específico, tem um ecossistema de ofertas, a gente está gerando fluxo, tem funil de venda implementado, tem pessoas chegando todos os dias. Agora você precisa de quê? Processo de venda muito foda. Porque não adianta você ser bom de atração se você não é bom de conversão. Não adianta você vai lá, coloca página, coloca tráfego, faz a porra toda, gera conteúdo e os caralho. E aí, cara, chega na call, você não consegue converter. Foi tudo pro lixo. Foi horas e horas que você parou ali para poder gravar conteúdo, escrever uma página de venda, fazer uma VSL, fazer criativo, chegou na call, não converteu, você jogou todo o seu esforço no lixo. Ou seja, você precisa aprender a vender, precisa aprender a ficar foda em venda, fazer call de venda, quebrar a objeção, se você quiser escalar seu negócio. Se você está começando, você, o expert, tem que fazer call de venda. Não tem outro caminho. Bruno, quero fazer venda no automático. Cara, se você está começando, esquece isso. Call de venda, não existe nada no mundo que converte mais do que uma call 1 a 1. Você precisa aprender a vender se você quiser de fato escalar o seu negócio. Agora, se você está fazendo aí seus 20, 30, 40 mil mês, vai escalar para 100, cara, quer colocar um close? Show de bola. Mas mesmo assim eu não sugiro você sair da operação. Você continua fazendo as calls mais qualificadas, coloca um close, vai treinando ele para ele aprender a sua metodologia, aprender a sua comunicação. Quando você sentir confiança de falar, cara, o cara está conseguindo dar conta da demanda, aí você sai. Então, call de venda, processo comercial, tem que ter um processo muito foda, tem que ter um fluxo de mensagem muito foda também para receber essa galera ali, tanto como social sério ali, no direct, para poder levar essa pessoa para o próximo passo, saber conduzir essa pessoa, ela chegou no seu perfil, cara, leva ela para uma call, para uma venda o mais rápido possível. Então tem que ter um processo de venda ali muito bem alinhado também. Então aqui, cara, tem 3 pontos, olhando para tudo isso aqui. Isso aqui é uma base muito bem feita, não pode ter ponta solta. Se tiver ponta solta em qualquer um desses pilares aqui, esquece, você não vai escalar. Então assim, ó, é igual um quebra-cabeça. Às vezes a pessoa pensa que o que está faltando é algo mirabolante, é algo tipo lá das galáxias, e às vezes é um detalhezinho que trava você e impede você de escalar o seu negócio. Eu sempre falo o seguinte, cara, a escala, ela tá nos detalhes. Lembra sempre dessa frase, a escala tá nos detalhes. As pessoas ficam focando nas coisas mirabolantes e esquecem dos pequenos detalhes, e é isso que de fato faz você escalar. Então aqui, tem um posicionamento muito claro, tem um ecossistema de oferta muito foda, validou o funil de venda, tá chegando pessoas, cara, aprendeu a vender, tem um processo de venda muito claro, específico. 3 coisas que eu gosto de olhar depois disso aqui. É o quê? Eu gosto sempre de atentar essas 3 coisas aqui. Interesse, qualificação e volume, fluxo. Então você sempre vai se atentar a isso aqui. Cara, tá tendo muito interesse? A sua oferta, a sua promessa, os seus conteúdos, tá gerando interesse nas pessoas? Se não tá, lembra, testa rápido e testa barato. Não deu certo, corta e muda a ideia. Então tem gente que fica bitolado numa promessa, bitolado num produto, e não, porque isso aqui é muito foda. Às vezes é foda só na sua cabeça. Quando coloca no mercado não dá certo. Então não fica preso, estagnado em uma coisa que não dá bom. Cara, testou, não deu certo? Muda a sua ideia. Às vezes o cara tem até um bom produto, ele tem até uma boa promessa, ele tem até uma boa oferta, só que a big idea dele tá uma bosta, a ideia dele tá uma bosta. O cara vai lá, muda a big idea, ele começa a vender de uma forma muito mais leve. Exemplo, eu fiquei 1 ano e meio com a minha big idea errada. Quando eu mudei ela, que eu acertei, eu comecei a vender de uma forma muito mais leve. Porque a minha big idea ela não estava conectada com a minha oferta principal. Então o cliente que eu estava traindo, ele não era o meu cliente ideal. Então, sempre atento para isso. Cara, qual que é o interesse que eu estou gerando nas pessoas? Tá tendo interesse da pessoa querer um próximo passo comigo? Ela querer, tipo, de fato, ela vir para um próximo passo comigo? Segundo ponto, Bruno, tá tendo interesse. Tem muitas pessoas chegando interessadas. Qual que é a qualificação dessas pessoas? Ah, tá chegando 10 pessoas, de 10 quantas que é qualificada? Então tem que prestar atenção nisso também. Segundo passo,
E na minha concepção, o mais importante, fluxo, volume. Se você está começando, cara, você tem que ter muito fluxo de call, muito volume, tem que saber gerar esse fluxo. Não fique colocando muita barreira, muito filtro entre você e o lead, entre você e uma call para poder fechar. Depois que você começa a escalar, aí você começa a colocar mais filtro. Exemplo, hoje eu não vou para call com qualquer pessoa mais, mas no começo, cara, eu fazia 12 call, 15 call. O cara relou, queria ir para call, vambora. Tipo, é oportunidade de venda. Então, no começo, você não pode ficar colocando muito filtro, muita barreira. Eu vejo pessoa que está começando, está travada na venda. O lead vem, o cara quer mandar um formulário para a pessoa, quer fazer lá a pessoa quer tipo, fazer um interrogatório da vida do lead para poder saber se o lead é qualificado ou não. Cara, no começo, volume. Se você está começando, está fazendo aí seus 5 mil, 10 mil só, cara, foca em volume. Começou a escalar, aí você começa a focar mais na qualidade, começa a colocar mais filtro e afunilar mais o seu processo comercial ali. E qual que é a melhor forma da gente gerar interesse, pessoas qualificadas e volume? Cara, ter a base bem feita, ou seja, conteúdo, você saber nutrir ali, ter um fluxo de nutrição muito foda para as pessoas que chegam, e aimado, ou um front-end, que basicamente é o quê? Aimado é uma isca é a isca mais atraente do oceano. É o quê? É você entregar algo muito bom, de graça para essas pessoas, para você gerar fluxo, gerar call. Então, exemplo, uma coisa para você entender. Uma coisa é eu rodar um criativo, ajudo você a escalar suas mentorias. Outra coisa é eu rodar um criativo assim, ó. Olha aqui, uma aula, o passo a passo dos bastidores que a gente usou aqui de um lançamento de 8 dígitos. Comenta aqui que eu vou te mandar a aula gratuita. Ou seja, quando eu entrego algo muito bom de graça, vai performar muito mais, vai ter muito mais pessoas interessadas, vai vir muito mais pessoas qualificadas se o tema for muito foda, se a promessa, a headline for muito clara, muito específica. É isso que vai trazer volume, interesse de pessoas qualificadas, interessadas no seu produto, no seu negócio. Então aqui, recomendaçãozinha para você que quer sair dos 10, 20, 30 e quer fazer 100 mil com mentoria, cara, fluxo mínimo de call que você precisa fazer para você conseguir bater essa meta. No mínimo, 90 calls qualificadas todo mês. Bruno, 90 calls é muita coisa. Não tô conseguindo fazer nenhuma. Cara, é porque você não tem um processo claro, é porque você tá perdido. Só que 90 calls por mês é algo simples de fazer. Quando a gente fala, divide isso, a gente tá falando de 3 calls por dia. Então, 90 calls por mês vai dar 3 calls por dia. Se você tem uma taxa de conversão aí, razoavelmente aí, tipo, em uma venda a cada 3 calls, a gente tá falando de uma venda por dia. E aí vai depender muito do seu ticket, do seu produto. Então, suponhamos aqui que você tem um ticket aí de 3 mil. Se você faz uma venda por dia, é 90k no final do mês no seu bolso. Se você, por outro lado, tem um produto de 4 mil, você faz uma venda por dia, é 120 mil no final do mês no seu bolso. Então, qual que é o foco? É você esquecer os 100 mil, esquecer o tal dos 6 dígitos e focar no número simples. Qual que é o seu número simples? 3 calls todo dia eu preciso fazer. Ponto. E aí você vai focar, como que eu faço agora para gerar essas 3 calls? Porque se você faz 3 calls, você faz uma venda. Se você faz uma venda por dia, você vai fazer 100 mil. Então, como que eu faço para gerar as 3 calls qualificadas? Como que é o processo antes disso? Aí, se você tiver com tráfego, você tem que fazer as métricas. Cara, quanto que está saindo meu lead hoje? Eu tenho que pôr quantos reais de tráfego aqui para chegar a tantos leads qualificados no meu Instagram, para poder eu ter aqui tantos agendamentos, para comparecer tantas pessoas e eu conseguir fazer essas 3 calls. Então, é algo simples, não é algo mirabolante de você fazer. E as pessoas subestimam muito. Um ponto aqui que eu quero trazer uma clareza para você. Eu vejo muita galera travada com métrica de ego e vaidade. Tem muita gente que vem e fala, Bruno, eu tenho um produto de 10 mil, 15 mil. Aí eu falo, tá, fulano, e quanto você está conseguindo fazer? Quantas vezes você está fazendo por mês? Aí a pessoa já engola a lobeira e tipo, já vejo que não está vendendo, está travada. Então, cara, sem métrica de ego e vaidade. Eu prefiro que você tenha um produto de 1.000, 2.000, que você venda todo dia, tem pessoas entrando todo dia, você está gerando caixa, está gerando movimento, do que você ficar com um produto de 5, 10 mil travado na sua esteira que não vende. Então, se você tem um produto de R$1.000, se você está do zero aí, cara, uma venda por dia é 30 mil no final do mês no seu bolso. Um produto de 2 mil, uma venda por dia é 60 mil no final do mês no seu bolso. Se você gerou esse caixa no primeiro mês, para você dobrar isso no próximo mês é muito simples, é muito fácil, porque você tem um processo, você descobriu o caminho. Então, aqui o foco é você focar em gerar o fluxo de call qualificada. No mínimo 90 calls. Se você conseguir fazer umas 100, 120 calls, ou seja, 4 calls por dia, 5 calls por dia, cara, é impossível você não fazer mais de 100 mil. Se você faz aí 3 calls por dia, é igual eu falei, tem que ficar muito fera em venda. Não adianta fazer 10 calls para fechar uma. Cara, tem que aprender a vender. Tem que ter uma oferta irresistível. Tem que aprender a quebrar objeção. A gente hoje trabalha muito isso aqui também. Então a gente, na nossa metodologia, cara, se a pessoa quer comprar, se a gente consegue ajudar ela, não tem dessa de, cara, vou ver, vou pensar, e vou falar com meu sócio, vou falar com a minha esposa e depois eu compro. Não. A gente fecha na call.
Para isso a gente tem processo, a gente tem método. Ou seja, vender não é um dom. Eu não nasci com o dom de vender, mas eu aprendi a vender. Quando você aprende como funciona o jogo, você tem um script, você tem um passo a passo ali, as suas vendas começam a acontecer de uma forma muito mais natural, muito mais leve. Você começa a receber Pix na call. A melhor coisa que tem é você receber o Pix na call, você já pega o caixa, coloca no seu funil e volta mais 2, 3 vendas. Então, buscar esse fluxo aí de pelo menos 3 calls qualificadas por dia. Se você fizer 2 e você tiver um bom produto, uma boa oferta, uma boa promessa, saber vender, é impossível você não fazer mais de 60 mil por mês aí. E Bruno, como que eu vou ter essa conversão de uma venda a cada 3 calls? Igual eu te falei, cara, focar em ficar bom em vender. Se você não tem um processo claro, se você não tem uma oferta muito irresistível, se você não sabe fazer uma call, você vai fazer call aleatoriamente. Como que eu vejo a call hoje? Cada call que eu vou, eu vejo ela como uma oportunidade de eu me tornar alguém melhor e eu fazer algo que eu nunca fiz. Então, cada call eu vou notando os principais erros e acertos que eu tive. Cara, errei nisso aqui, putz, vou melhorar nisso aqui. Hoje a minha call, ela é tipo, eu diria que, cara, 89% intencional. Início, meio e fim, eu sei exatamente o que eu vou falar pra pessoa e eu já tenho, tipo, 2, 3 passos na frente dela que se ela falar a objeção X, eu já sei o que eu vou falar pra ela. Então, hoje, o que muda nas minhas calls é detalhes, é coisinha mínima que às vezes eu esqueço. Mas quando eu entro na call, eu sou 100% intencional do início, meio e ao fim. Eu conduzo uma call, já vou antecipando as objeções para no final fazer o pitch e fechar a venda. Ou seja, quando você sabe fazer isso, você não vai deixar mais passar a venda pelo seu funil. Se a pessoa veio, ela tem interesse, o seu produto é bom, você vai vender. Então, ficar muito fera nisso aí. E qual que é o foco aqui? Depois de tudo isso que eu te mostrei, lucro e crescimento. Então tem muita gente que quer crescer primeiro para depois ter lucro. Não vai acontecer. Você precisa gerar caixa, você precisa ter lucro para depois crescer. Então tem muita gente que vai começar, a pessoa quer pegar e focar contratar uma social media, contratar, sei lá, um videomaker, quer organizar planilha. Cara, foca em gerar caixa. Quando você cresce, aí você começa a organizar as coisas, aí você começa a escalar. Então, no momento inicial, uma coisa que é muito importante para quem está começando, tem muita gente que está com o dinheiro, o investimento um pouco baixo, a pessoa começa, aí ela, primeira coisa, vou contratar uma social media. Cara, social media é muito bom, precisa, só que para você que está começando, está fazendo ali seus 10, 20, 30 mil, que tem outras coisas para pagar também, você sempre vai colocar o seu dinheiro na onde te traz ROI direto. Ou seja, em tráfego pago, numa SDR, uma pessoa que vai te ajudar a puxar a venda, vai te ajudar a puxar a call qualificada. Nunca pega o seu dinheiro e coloca em algo que vai ser passivo, que não vai te trazer ROI direto. Exemplo, uma SDR, se essa pessoa todos os dias ela faz uma prospecção ativa no seu perfil e ela aborda 30 pessoas por dia, é impossível ela não puxar aí umas 30 calls por mês para você, uma call por dia. Se essa pessoa te puxa uma call qualificada por dia, é impossível você não puxar aí de 3 a 5 vendas, de 4 mil, de 5 mil por mês no seu negócio. Ou seja, essa pessoa, ela te traz ROI direto. Um SDR, um social seller, você vai pagar aí 1.000, 2.000 para esse cara e uma comissãozinha ali. Uma venda que essa pessoa fizer, ela se paga 2, 3 vezes. Ou seja, você não ter um SDR hoje, não ter um social seller no seu negócio, é um investimento muito burro que você não está fazendo. Então, muitas vezes, o cara está investindo ali 7 mil, 5 mil de tráfego e está fazendo 50, 60 mil mês, e ele pensa que para ele escalar para 100 mil, ele tem que, cara, colocar ali 10, 15 de tráfego. Muitas vezes não é. Por quê? Talvez está faltando braço, está faltando time, não vai adiantar ele colocar mais tráfego porque não vai ter quem vai atender essa demanda. Então, muitas vezes o time, as pessoas, é muito mais importante que o tráfego. Porque um bom time, ele performa, ele faz prospecção, ele trabalha os leads que você já tem, pouco investimento a mais de tráfego, você gera demanda para esse time gerar venda. Então, muitas vezes, cara, não é colocar mais tráfego, a escala muitas vezes está nos detalhes, está com aquilo que você já tem. Pessoas boas junto com você para você conseguir escalar. Então, cara, qual que é o 80-20? De qualquer negócio digital, no começo, é performance, é venda, é gerar caixa. É você calçar a sua empresa, um conselho que eu te dou aqui, cara, tenta calçar a sua empresa para ela se manter de pé, pelo menos de 3 a 6 meses de caixa ali. Se de tudo der errado, você consegue se manter de 3 a 6 meses. Você precisa juntar esse caixa, gerar esse caixa. Bruno, testei um monte de coisa, 3 meses dando tudo errado, mas a sua empresa está de pé. Tem gente que está só apagando fogo, gera caixa e gasta tudo, e a pessoa não consegue juntar esse caixa. Então é um conselho que eu te dou. Esteja preparado para a época das vacas magras, quando a coisa ficar feia, que você tiver que testar um monte de coisa e o negócio não estiver dando certo. Beleza? Depois disso, 80-20 é as pessoas, é estratégico. Muitas vezes não é colocar mais dinheiro em tráfego. Então, cara, no começo de qualquer negócio, 80-20 é gerar caixa, é performance, mas depois disso, você se calçou, você tem 3, 6 meses de caixa que você consegue se manter firme, se tudo der errado, agora 80-20
É as pessoas, é estratégico. É você encontrar pessoas boas, treinar para conseguir ajudar você a alcançar a sua meta. Cara, depois disso, a distância que você está do seu resultado, de escalar seu negócio, é só a curva de aprendizado. Ou seja, todo negócio tem uma curva de aprendizado, um tempo de amadurecimento. Você está aqui hoje, o seu resultado está aqui, e você leva uma curva de aprendizado. Tem pessoas que essa curva é mais pequena, tem pessoas que é um pouco mais longa, tem pessoas que é um pouco mais longa. Então aqui, cara, vai dar certo, não tem como. Talvez você que está me assistindo pensar, eu não vou conseguir escalar meu negócio, tipo, faço, parece que eu estou patinando, não sai do lugar. Cara, você só não passou a sua curva de aprendizado ainda. Ou seja, você só não aprendeu tudo que você precisa aprender para de fato escalar o seu negócio. Então essa curva de aprendizado, você pode levar 1 ano sozinho ou 2. Eu levei 1 ano e meio sozinho. Devo confessar, quebrando cabeça e tentando fazer sozinho, tentando descobrir caminho. Quando eu entendi que tinha pessoas que já sabiam o caminho, só me mostrar e falar, toma, tá aqui, faz isso que vai dar bom, aí eu virei meu jogo. Então eu levei 1 ano e meio porque eu fui cabeça dura. Você pode levar 1 ano, 2, enfim. Vai depender do quanto você está disposto a pagar em tempo, em erro, em energia e em dinheiro. Mas aqui, a gente pode encurtar essa curva de aprendizado sua, esse processo seu, de amadurecimento para 2, 3 meses. Como a gente tem aqui hoje, diversos mentorados que saiu de 0 para mais de 50k em menos de 30 dias, e a gente tem também pessoas que faziam 10, 20, saiu de 10, 20k para 200, para 360 em menos de 2 meses também. Então hoje, por exemplo, cara, vou citar o André aqui, que é um dos meus cases, que basicamente eu gosto de citar ele, não por causa do resultado financeiro, porque saiu de 20k ali, tipo, para 360k em questão de 2 meses, mas eu gosto de citar ele porque tem 1.600 seguidores no Instagram, e ele investiu 5 mil de tráfego. Ou seja, tem muita gente que tem a crença de que tem que ter muito seguidor, tem que ter muita autoridade para poder de fato conseguir escalar. E isso não é uma verdade. Para isso a gente usa funil, a gente usa processo. E a gente tem também a Maitê que escalou aí para, cara, mais de 200k mês também, só com tipo comercial, sem investir em tráfego pago. Ou seja, fazendo a prospecção ativa do jeito certo. Porque prospecção ativa não é só mandar uma mensagem direta da pessoa, um textinho, copia e cola. Oi fulano, quero te vender, tudo bem? Cara, prospecção ativa, no nosso caso aqui, é gerar conexão genuína, é gerar valor para as pessoas, gerar um contexto para fazer sentido essa pessoa falar, quero saber mais sobre o que esse cara está fazendo. E aqui, a gente basicamente corre com quem quer correr, anda com quem quer andar e para com quem quer parar. Só o que eu te entreguei aqui hoje, cara, se você executar o que eu te passei aqui, pegar alguns insights aqui e implementar no seu negócio, tenho certeza que vai gerar muito resultado. E você vai ter um resultado que talvez você nunca teve aí com as mentorias de 10, 15 mil que você já pagou high ticket por aí, tenho certeza disso. Então, de fato, aqui eu tô te entregando algo muito bom para você gerar muito resultado, para você falar, putz, cara, esse cara é foda, faz sentido eu conhecer um pouco mais do que eles fazem. Então, cara, basicamente aqui, posicionamento, o que você precisa ter para você de fato ter resultado, você conseguir escalar. Ter um cliente ideal muito bem definido, ter uma promessa muito bem definida, muito clara, muito específica. Os pilares da sua metodologia tem que ser muito claro, muito específico, tem que ter método, tem que, cara, definir isso com extrema clareza. A sua produção de conteúdo tem que ser muito foda, tem que gerar desejo e necessidade das pessoas, sempre querer um próximo passo com você. Tem que ter a sua big idea. A sua big idea, cara, ela tem que representar você de uma forma única, de uma forma que só você faz, de uma forma que não tem como as pessoas copiar você. Ou seja, de uma forma que quando a pessoa ela olha pro seu Instagram, ela fala, putz, essa pessoa é muito foda. De uma forma que você consiga comunicar a sua jornada, a sua história, tudo que você passou. Ecossistema de ofertas. É muito importante você ter uma esteira de produto muito foda, uma escala de produto muito foda. Por quê? Vai ter muita gente que vai chegar e o cara vai estar disposto a pagar uma oferta mais cara porque ele quer um nível a mais de atenção com você, que é o expert, ele quer um nível a mais de implementação, de estratégia. Só que vai ter o cara também que vai chegar que ele não vai ter esse dinheiro, não vai estar no momento de comprar um produto mais caro, mas ele vai querer comprar um produto de entrada, um front-end. Exemplo, eu tenho a Maitê hoje, que ela comprou um produto meu de R$300, depois ela acendeu para uma oferta de 5 mil, depois ela acendeu para uma oferta de 40, e agora eu vou acender para uma oferta de 180 mil. Então, se eu não tivesse uma esteira de produto muito foda, ela nunca teria comprado. Ela não teria comprado um produto de R$300 e ela não teria feito aí mais de 45 mil no Pix para mim. Então, é importante você ter uma estrutura muito foda de oferta, por quê? Nunca dependa de uma só oferta. Nunca dependa de uma só oferta, nunca aposte as suas fichas, coloque as suas fichas em um só cavalo. Tenha múltiplas ofertas no seu negócio. Por quê? Quando a gente fala de 100 mil, cara, os 100 mil não vai vir de um só produto. Os 100 mil vai vir 60 mil da sua mentoria carro-chefe, vai vir 20 mil de um perpétuo front-end que você vai acertar, vai vir 5 mil de renovação, vai vir 5 mil de ascensão. Ou seja, a sua receita ela é dividida, não é só de novas vendas.
Precisa saber definir isso. Então, cara, funil de venda, dificilmente você vai conseguir escalar só com um funil. É possível? Sim, mas é muito mais difícil. Quando você tem múltiplos funis de venda, trazendo pessoas de todas as formas para a boca do funil e você vai afunilando isso no processo, é muito mais fácil você vender. Então, testa rápido, testa barato, todo funil funciona muito bem, só que você precisa dominar os princípios. Não adianta, tipo, vou ligar um funil de sessão estratégica. Cara, qual que é o princípio desse funil? Como que eu faço para esse funil funcionar de verdade? Vou ligar um funil escador. O Bruno falou que a isca que é foda, vou ligar um funil escador. Cara, mas qual que é o princípio? O que faz de fato a pessoa assistir essa isca, ir pro próximo passo, querer a call e acender para uma oferta mais cara? Vou implementar um funil outbound. Cara, não é só mandar uma mensagem de prospecção ativa no direct da pessoa. Quando você manda mensagem, tem mais 30 mentor mandando também. O que vai fazer esse cara querer fechar com você, parar para te ouvir, falar, não, eu quero conhecer um pouco mais sobre a metodologia dele. O que vai fazer isso? Princípio, você saber dominar os princípios dos funis de venda. Perfeito? E processo de venda. Cara, não adianta ser bom de atração se não é bom de conversão. Saiba vender, aprenda a fazer call de venda, aprenda, cara, construir uma oferta muito irresistível para você obrigar o cara a fechar na call. Aprenda a ter linhas de negociações, ofertas diferentes na sua esteira, para o cara falar, putz, vou comprar pelo menos esse produto aqui. Então, aprenda a vender, domine as vendas, para você converter, cara, pelo menos de 20% a 30% das pessoas que passam pelo seu funil, que conversa com você, que vai para uma call com você. Então aqui, se você chegou até aqui e você se imaginou alcançando a sua meta, enfim, escalando o seu negócio com essa metodologia, que seja você que está na fase mais inicial, está do zero, quer fazer 10, 20, 30 mil com mentoria, ou se você já até faz 20 mil ali, 30 mil, mas quer escalar para 100, 200k, se você conseguiu se imaginar, se tudo que eu te mostrei que realmente fez sentido para você, eu quero deixar aqui uma oportunidade para você, que é o quê? É a nossa trilha do zero ao 100k. Essa trilha do zero ao 100k, basicamente, é a nossa metodologia, o passo a passo ali para você sair do zero ao 100k mês. Vai ser um acesso anual dentro da nossa área de membros hoje. E o que a gente vai entregar para você? Tudo que você precisa, parte de posicionamento a processo de vendas, a gente te entrega. Lembrando que tudo aquilo que você já tem desenhado, já tem alinhado, você vai lapidar, você vai otimizar, vai melhorar isso. Então, parte de posicionamento. A gente define o seu cliente ideal, define a sua promessa, define os pilares do seu método, a sua big idea, define a sua produção de conteúdo ali para você criar um conteúdo que faz atração de audiência qualificada, que gera desejo e necessidade das pessoas querem um próximo passo com você. Oferta, a gente vai desenhar ali a precificação da sua oferta, quantidade de encontro com você, para você ter uma oferta irresistível, para você ter uma oferta escalável. Implementação de funil de venda. A gente hoje trabalha com múltiplos funis, então a gente vai vai implementar um funil validado dentro do seu negócio para você conseguir gerar um fluxo de call qualificada, um fluxo de pessoas chegando todos os dias querendo comprar de você. E processo de venda, eu ensino você a fechar a call de venda, toda a estrutura que a gente usa aqui hoje no nosso negócio, para você fechar muita call de venda com Pix na hora, para você quebrar a objeção, contornar a objeção, entra toda a parte do fluxo de mensagem ali, o fluxo de follow-up, como que você conduz essa pessoa para uma call, como que você faz para essa pessoa comparecer. Então a gente entrega toda essa parte também do processo de venda para você ali, mapa mental com quebra de objeção. Então a trilha do 0 ao 100k hoje é uma metodologia muito completa. Eu vou te deixar essa oportunidade desse acesso anual, eu quero te deixar aqui alguns bônus, que é o quê? Um encontro individual de direcionamento personalizado com o melhor estrategista do nosso time hoje. Esse encontro individual vai ser uma carta coringa que você vai poder usar quando você quiser, para a gente analisar a sua estrutura, para a gente trazer alguns possíveis conselhos, alguns possíveis direcionamentos, identificar onde está o gargalo do seu negócio e te ajudar ali. Então esse encontro, quando você falar, cara, agora faz sentido eu ter esse encontro, é você quem vai decidir quando você quer ter ele. Você vai ter de bônus também o quê? Um encontro ao vivo por mês com o nosso melhor estrategista, ou seja, que na prática a gente está te entregando por um valor de um curso, uma mentoria. Você vai ter acesso ali ao grupo com encontros mensais com o nosso melhor estrategista para direcionar você, para você poder fazer pergunta, tirar dúvidas ali ao vivo também. E você vai ter também acesso à gravação das aulas, da entrega da nossa mentoria em grupo. Então a nossa mentoria em grupo, você vai ter todo acesso ali de todas as gravações que a gente já teve em 2025 e você vai ter também um acompanhamento em grupo com o nosso time de CS pelo WhatsApp. Então qualquer dúvida que você tiver, qualquer desafio, qualquer coisa que você não conseguir implementar ou que você tiver dúvida, qualquer coisa dentro do seu negócio, você vai ter o acesso do nosso time de CS lá no WhatsApp para você mandar lá e a gente responder e direcionar você. Ah, Bruno, cara, qual que vai ser o valor disso? Vou entregar isso aqui para você hoje, cara, por R$ 97. Tô te vendendo uma mentoria por R$ 97. Bruno, não faz sentido.
O lance aqui é o quê? É gerar valor para você, é te entregar algo muito bom, quase de graça, para fazer sentido você conhecer o que a gente faz aqui, conhecer a nossa metodologia, você entrar, aplicar, gerar muito resultado, para você falar, cara, quero entrar na mentoria de vocês, a metodologia de vocês é muito foda. Então aqui eu vou te entregar por R$ 97,00. A gente vende hoje essa área de membros nossa, essa trilha do 0 ao 100K aqui, por R$ 997,00, sem esses bônus aqui. Sem acompanhamento em grupo, sem acompanhamento pelo WhatsApp, sem encontro individual, só acesso à área de membros, só a nossa trilha 100K ali é R$ 997,00. Estou te vendendo por R$ 97,00, porque o meu foco não é ganhar dinheiro com você agora. Eu vou ganhar dinheiro com você na segunda vez que você comprar de mim. E é isso que eu quero te ensinar também. Então aqui a gente tem duas formas de pagamento. Você pode fazer esse valor de R$ 97,00, ou seja, o valor de uma pizza. Você pode fazer no Pix ou dividido em 12 vezes no cartão. Então aqui, cara, o valor de uma pizza para você escalar o seu negócio. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não fui muito claro aqui, pode mandar mensagem no nosso direct ou no nosso link da bio, ou você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp também, que o nosso time vai falar com você e vai direcionar você. E se você pagar aqui esses R$ 97,00 e você entrar e falar, Bruno, não valeu, não vale, não tá dando resultado, eu devolvo o seu dinheiro. O que a gente vai te entregar nessa mentoria aqui de R$ 97,00, tem certeza que vale muito mais do que algumas possíveis mentorias que você já comprou de 5 mil, de 10 mil, que não gerou o resultado que você buscava. Perfeito?